Fala galera! Nessa nossa videoaula nós vamos falar um pouquinho mais sobre o gênero textual crônicas. Vamos lá? Para entendermos melhor o que é uma crônica ou quais são as principais características de uma crônica, a gente tem que pensar antes de mais nada que se trata de um gênero textual narrativo, ou seja, a estrutura, o esqueleto da crônica é basicamente uma estrutura narrativa. Se é uma estrutura narrativa, tem que ter o que mesmo? Personagem, ação, espaço, tempo. Exatamente. Narrativa nada mais é do que a ação do personagem no espaço, que seria o cenário, dentro de uma lógica de tempo, de uma lógica temporal. Essa lógica temporal pode ser cronológica, não é? Em que as ações ocorrem respeitando a ordem natural do tempo, passado, presente e futuro, ou psicológica, em que as ações acontecem de forma diferente, de acordo com a memória, com a lembrança, não é? Então, quando o tempo é psicológico, o passado volta para o presente, a pessoa, o personagem ou o narrador cria perspectivas de futuro. Então, é um tempo fundamentado na lembrança, na memória, e não exatamente na lógica natural de tempo. Sendo um texto narrativo, é importante lembrar também que existe um narrador que vai contar esses fatos para a gente, não é? E o ponto de vista do narrador, o foco narrativo, é muito relevante dentro de uma narrativa. Então, o foco narrativo é a posição que o narrador assume quando ele vai contar os fatos da história. Então, quando ele participa da história, ele faz parte da história, ele é narrador, personagem, nós dizemos então que o foco narrativo está em primeira pessoa, ou seja, o narrador vai contar a história dele mesmo, então ele vai usar os pronomes pessoais eu e nós, principalmente. Quando o narrador apenas conta os fatos, o foco narrativo está em terceira pessoa. Ou seja, os verbos, os pronomes mais usados vão estar de acordo com ele, ela, eles ou elas, não é? Ele é o observador. O narrador observador tem uma visão mais geral dos fatos e ele pode até mesmo nos mostrar os pensamentos, o interior da personagem, quais são os sentimentos da personagem. Nesse caso, ele se chama narrador observador onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, né? Oni, tudo, ciente, que sabe. Quando ele apenas conta os fatos sem nos mostrar quais são os sentimentos, as sensações internas dos personagens, a ele é narrador, observador, neutro. Enfim, dito isto, vamos aos slides. De onde surgiram as crônicas em língua portuguesa? As nossas primeiras crônicas, escritas num português muito antigo, o galego-português, eram relatos dos acontecimentos cotidianos na corte portuguesa: nascimentos, casamentos, mortes, eventos sociais como festas e bailes. Fernão Lopes é considerado o primeiro cronista da língua portuguesa. Ele viveu entre 1380 e 1460 e era guarda-mor da Torre do Tombo, que era um cargo muito importante e de confiança do rei de Portugal. Nesse tempo, as crônicas, como nós vimos no primeiro slide, eram mais relatos históricos dos fatos que aconteciam na corte. A Torre do Tombo, onde Fernão Lopes trabalhava, era chamada de Torre do Tombo porque era lá onde ficavam os documentos dos tombos, não é? Dos registros de propriedade da corte portuguesa. E hoje, como são as crônicas? Bom, a própria palavra crônica vem de cronos, né? Do grego cronos, que significa tempo. Então, crônica
tem a ver com o tempo, com a atualidade, com o que está acontecendo no momento. É um tipo de narrativa em que o autor faz um comentário sobre a realidade, sobre um fato ou assunto atual. Podemos dizer que a crônica surge de um start, ou seja, de um estímulo que vem de fora para dentro. A inspiração de uma crônica vem das coisas simples do dia a dia, de assuntos da atualidade, de uma cena que se vê, de uma situação qualquer. A crônica tem, ou seja, o que temos, quais são as características que estão presentes em todas as crônicas? Primeiro, uma situação cotidiana que funciona como um tipo de start, de disparador que dá início ao texto, levando sempre a uma observação mais profunda da vida, do mundo, da sociedade, dos lugares. Um narrador que escolhe seu ponto de vista, seu foco narrativo, em primeira ou terceira pessoa, dependendo sempre da sua intenção, do seu projeto de texto. Uma outra característica da crônica é a linguagem leve, próxima do cotidiano, mais informal, que pode até ter algumas gírias, mas sempre com o predomínio da norma padrão. A crônica tem um tom, um jeito de dizer que conduz o interlocutor, que dá ritmo ao texto, leva o interlocutor à reflexão, à emoção, ao riso, ao posicionamento crítico, a perceber ironias. E como é que nós percebemos esse ritmo, esse tom da crônica? Pela escolha da situação apresentada na crônica, pela escolha das palavras que o narrador coloca nas crônicas, pelas características dos personagens, quando a gente tem personagens na crônica, enfim, o contexto é que leva a gente a perceber esse ritmo do texto. O tom da crônica pode ser tom lírico. O narrador, o cronista, fala de sentimentos, de emoções pessoais, usando metáforas e comparações poéticas. Tom reflexivo, da reflexão, faz pensar, filosofar sobre um fato ou assunto da realidade. Um tom crítico, preocupa-se em avaliar algo qualitativamente. Pode ser uma crítica positiva ou uma crítica negativa de um fato, de uma situação, de uma pessoa. Tom sério ou compenetrado. É aquele tom mesmo solene, né? Sério. Tom humorístico, o contrário do tom sério, que induz ao riso, à graça. O tom irônico, que é aquele tom em que o narrador deixa subentendido que ele estava querendo dizer exatamente o contrário do que ele disse, ou seja, ele apresenta no texto ironias. Uma crônica pode ter ou não ter personagens. Se a presença deles for importante para enfatizar uma ideia, para valorizar uma situação, o narrador vai optar por personagens. Se os personagens estiverem presentes no texto, eles podem falar diretamente no texto ou apenas agir de acordo com a narração, sem colocar sua voz diretamente no texto. Aí vem a questão do discurso direto ou discurso indireto. Quando a gente coloca o personagem para falar diretamente no texto, é discurso direto. Então, como é que eu percebo isso no texto escrito? Por meio de aspas ou por meio de travessão. E o discurso indireto é quando o narrador conta para a gente o que está acontecendo. Ele vai descrevendo para a gente a cena sem colocar a voz diretamente do personagem em cena. Aí é discurso indireto.
Resumindo, a crônica é assim: ela parte de um start, de uma situação cotidiana, que é a inspiração para o cronista escrever sobre aquele fato, sobre aquele assunto. Pode ser escrita em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ou seja, o foco narrativo pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando o narrador é personagem, ele participa da história, o foco narrativo está em primeira pessoa. Quando o narrador é observador, ele apenas conta a história, o foco narrativo está em terceira pessoa. A crônica tem sempre um tom, um jeito de dizer que pode ser lírico, reflexivo, crítico, sério, humorístico, irônico. Uma crônica pode misturar mais de um tom. De repente, ela pode ser lírica e reflexiva, crítica e séria, humorística e irônica, e outras possibilidades de combinação de tons. Como é que nós percebemos o tom? Pela escolha da situação que deu origem à crônica, a, pela seleção de palavras, pelas escolhas lexicais que o narrador faz ao escrever sua crônica, pelas características dos personagens quando tem personagem na crônica. E por fim, a crônica tem sempre uma linguagem leve que a aproxima de uma conversa com o interlocutor. A crônica é isso, um tipo de conversa com o interlocutor. O narrador pode referir-se diretamente ao seu interlocutor se isso fizer parte de seu projeto de texto, ou apenas deixar subentendida a presença desse possível leitor, não é? Por fim, a crônica é um exercício de liberdade de escrita.